um pouco então aí sobre a importância das pessoas em um momento desse tão difícil, né, de pandemia, de isolamento social. Ela então estará conversando agora conosco ao vivo aqui pela TV Bom Dia para tratar então justamente desta questão de saúde mental. Bom dia, doutora. Quais então, eu começo lhe perguntando, né? A gente está vivendo um momento de isolamento social. Quais são os possíveis prejuízos para a saúde da mente, para que as pessoas também não entrem em desespero e em pânico neste momento? Bom dia, Nathan. É um prazer conversar com vocês nessa manhã. Na verdade, nós temos vários prejuízos psíquicos em relação à questão do isolamento, mas nós podemos nos preparar para lidar melhor com essa situação, uma vez que ela é importante do ponto de vista de saúde pública. Importantíssima, na verdade, né? As pessoas, elas podem se sentir muito ansiosas, com medo, com muitas frustrações, com raiva. As pessoas podem se sentir angustiadas, com insônia, com alterações assim da sua rotina, preocupações ruminantes sobre saúde. Profissionais da saúde, por exemplo, podem ter muito medo de contaminação, medo de levar a doença até seus familiares. Então, assim, a sorte de sintomas assim relativos a uma pandemia é muito importante. Assim, são muitos sintomas que podem acontecer com as pessoas assim no seu dia a dia. Muito bem, a gente enfrenta justamente com esta questão uma certa, quem sabe, histeria, mas muitas pessoas recebem, principalmente via WhatsApp, né, pelas redes sociais, elas estão recebendo fake news. É importante também as pessoas se informarem, mas a informação excessiva acaba prejudicando também, né, doutora? Em relação à informação, acesso a uma informação é uma coisa extremamente importante do ponto de vista de redução da ansiedade. Quando eu compreendo, eu entendo por que eu estou em casa nesse momento, qual que é a gravidade do impacto de uma decisão minha de sair para uma atividade que não seja essencial na minha vida, na vida de outra pessoa, isso me auxilia a tomar decisões mais coerentes. Então, é muito importante, é essencial que as pessoas estejam bem informadas sobre o que está acontecendo, é essencial que elas entendam o porquê da necessidade de permanecer em casa agora. Então, é importantíssimo que durante o dia elas optem por alguns horários assim que elas realmente assistam os meios de comunicação para entender o que está acontecendo nesse momento hoje, né? Para entender a gravidade, para entender o porquê dessas escolhas, até para planejar então ações futuras, né? Quanto tempo eu vou ter que ficar em casa, ou assim, aquela minha ideia de organizar a minha rotina de uma forma vai ter que ser repensada, porque é importante permanecer assim nesse isolamento. O que não é legal é que as pessoas passem durante o dia inteiro vinculadas e conectadas, assistindo inúmeros vídeos ou vendo inúmeros dados que nem sempre são verídicos. Então, o que eu sugiro para as pessoas? Que elas se desconectem um pouco, que elas optem por alguns horários do dia para utilizar meios de comunicação mais fidedignos, como, por exemplo, a televisão, rádios ou até algum meio de comunicação que traga informações mais limpas e utilizem menos as questões da internet. Que elas divulguem, então, para os seus familiares e amigos informações que elas recebam, como, por exemplo, assim, como higienizar melhor uma casa, ou alguma mensagem de otimismo, alguma ideia criativa para lidar com o isolamento. E não repassem continuamente informações alarmantes, porque isso pode agravar um quadro depressivo ou ansioso de alguém que está recebendo essa mensagem do outro lado do celular. Muito bem, são informações importantes para você que está entrando agora, acompanhando a programação do Minuto Bom Dia. A gente está conversando com a doutora Letícia Rossetti, ela é médica, psiquiatra, está falando das questões de isolamento social devido ao Covid-19. E doutora, esta é uma questão de quando as pessoas se isolam, é importante que elas não se isolam fisicamente, mas mantenham vínculos afetivos por meio de videochamadas, por exemplo, com seus familiares e mantenham aquele círculo de conexão humana que é tão importante, né?
Nathan, tu falou agora de uma coisa muito importante, assim, o que a gente faz em casa para que a gente possa manter uma estrutura saudável mentalmente, assim. A conexão com o outro ser humano, ela é muito bem-vinda. Manter atitudes mais compassivas, manter atitudes mais otimistas, ser criativo na hora de se comunicar com uma outra pessoa, manter os vínculos afetivos, ligar para um amigo que você não conversa há tempo, conversar com seus familiares, ligar para as pessoas mais idosas que você conhece, para saber como está sendo esse período em casa. Isso tudo é muito importante. A gente tem que realmente repensar. Nós temos que repensar a nossa questão de vinculação afetiva. Eu acho que essa pandemia nos traz uma reflexão de como se dão nossos vínculos, de quanto eles são importantes, e realmente assim nós temos que manter isso ativo. Eu acho que é um momento importante, assim, é importante a gente ter uma rotina diária em casa. Os meios de comunicação estão falando muito a respeito disso. Que a gente acorde de manhã, que a gente tire o pijama, que a gente estabeleça uma prática de higiene pessoal, que a gente mantenha o sono adequado. Isso é muito importante do ponto de vista de saúde mental. Que a gente durma, que a gente acorde num horário estabelecido, que a gente mantenha horários de refeições e que também dentro dessa rotina nós tenhamos horários do dia que a gente disponibilize para conversar com outra pessoa de forma remota. Muito bem, e a parte da psiquiatria, a doutora, você como médica pode falar um pouco mais sobre isso. Está havendo também uma questão de conexão e um auxílio, um suporte, eu diria assim, muito importante por parte de médicos, psiquiatras e também psicólogos, que é a questão justamente de um auxílio online para essas pessoas que mais precisam, né? Como você pode nos auxiliar com esta questão também? Várias associações do Rio Grande do Sul, tanto de psicologia quanto de psiquiatria, têm se organizado numa força-tarefa de um suporte psicológico para as pessoas de forma remota, em que as pessoas tenham 15, 20 minutos de apoio durante o dia para conversar com algum profissional. Não são atendimentos clínicos, a gente não pretende medicar as pessoas nesse período, a gente não pretende fazer um atendimento de forma a fornecer receitas ou nada do gênero, não, é um suporte psicológico para que as pessoas tenham alguém com quem dividir suas angústias, de forma breve, mas consistente, assim, que tenha sempre alguém disponível para quando as pessoas se sentirem angustiadas. Organizado e brevemente vai ser vinculado. Muito bem. Outra dica que a gente pode dar, que eu pediria para a doutora dar às pessoas que estão nos assistindo, algumas pessoas têm transtorno obsessivo compulsivo, que é justamente a questão do toque, né? E com todas essas orientações relacionadas principalmente à limpeza, essas pessoas acabam fazendo atividades de rotina, mas de forma muito repetida, né? Como isso pode prejudicar também essas pessoas que têm esse transtorno, doutora? As pessoas que têm transtorno obsessivo compulsivo, com rituais obsessivos de limpeza, elas em geral permanecem muitas horas do seu dia, principalmente os casos mais graves, em rituais de descontaminação. Com uma situação de pandemia, obviamente essas pessoas podem piorar, porque daí a gente tem uma situação de realidade que reforça a minha fantasia psíquica de adoecimento. Então, mas não só os quadros de toque, né? Essas pessoas realmente, em geral, independente de pandemia ou não, elas perdem muitas horas do seu dia em rituais de limpeza, tanto que muitos quadros são incapacitantes, as pessoas não conseguem exercer funções laborais, elas não conseguem manter uma rotina social, porque elas gastam esse tempo disponibilizado para essas atividades limpando, né? Ou fazendo algum outro ritual. Esses quadros podem piorar, como outros quadros psiquiátricos também podem piorar nesse momento. Quadros depressivos podem piorar, quadros ansiosos podem piorar, sintomas de pânico podem piorar. Então, a gente espera realmente que essa situação atual traga
um grau maior de adoecimento no momento e futuro. Mas o que nós temos que fazer do ponto de vista de atendimento médico é sempre ter pessoas disponíveis para que essas pessoas possam encontrar alguém que as atenda nesse período, né? A gente tem que estar aberto a receber os nossos pacientes, mesmo em situações hoje de isolamento, em que quadros de urgência eles recebam atendimento, e que ocasionalmente nós possamos conversar com eles de forma no telefone, ou como a gente está conversando aqui por videochamada. Os conselhos já liberaram esse tipo de atendimento para que a gente possa avaliar e diminuir as angústias dos pacientes que hoje não podem sair de suas casas. Doutora, uma outra situação, a gente não tem por enquanto perguntas, eu lembro para você que está nos acompanhando, quem está aqui na nossa tela é a doutora Letícia Rossetti, ela é médica psiquiatra e atende em consultório particular aqui no município de Erechim. Doutora, minha pergunta vai relacionada justamente talvez a última notícia que a gente tenha no momento, que é justamente a questão da primeira morte confirmada por coronavírus no estado do Rio Grande do Sul, uma mulher de 91 anos em Porto Alegre. Este é um público, né, e o público que a gente tem que está correndo maior risco justamente são os idosos. Como que nós, talvez mais jovens, podemos estar com um olhar um pouco diferenciado, um olhar de cuidado a estas pessoas? É interessante que essa infecção pelo novo coronavírus, ela aconteça mais na população idosa, né? De forma mais grave, na verdade, não aconteça mais. Ela atinge mais gravemente pacientes idosos, porque isso nos faz olhar mais para os nossos idosos e entender a importância social que eles têm, que a gente possa realmente cuidar dessas pessoas que são os depositários das nossas histórias. Como nós temos que olhar com respeito para essa população, não desvalorizando de forma alguma a vida dessas pessoas, porque observar essas pessoas, amá-los apesar de suas limitações, cuidá-los mesmo com frustrações que se tem, como por exemplo ao cuidar de um paciente com demência, ao cuidar de uma pessoa que já não consegue mais exercer todas as funções, pensando em pacientes já com alguma debilidade, e também aqueles que não estão com nenhum tipo de debilidade, pacientes idosos que estão bem, mas que têm uma função de trazer os netos, assim, histórias dessa família, né? Tudo isso se faz muito importante. Eu acho que é o momento da gente olhar e valorizar o idoso na nossa sociedade brasileira e na questão mundial. Com carinho, né? Muito bem, muito importante estas informações então da doutora Letícia Rossetti, médica psiquiatra. Eu já agradeço a sua participação aqui, doutora, e eu gostaria então que você deixasse um último recado a quem está nos acompanhando, né? Talvez uma questão de auxílio numa situação tão difícil quanto a Covid-19. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer a todas as pessoas que estão em casa hoje em isolamento o seguinte: viva o momento presente. Tente se manter conectado numa questão de rotina. Mantenham-se ativos, acordem de manhã, tirem seus pijamas, organizem a sua casa, organizem os seus almoços, conversem com a sua família, sejam criativos nas atividades diárias, na conversa com as crianças, com os idosos. Utilizem o tempo para repensar. Esse tempo ele pode ser utilizado até para a gente repensar aspectos da nossa vida, para organizar nossas finanças, para pensar como estão questões da nossa espiritualidade, atividades físicas, o que eu vou fazer após a pandemia? Quais são os meus planos, meus objetivos quando passar tudo isso? Utilize também o tempo para pensar um pouco a respeito da sua questão, da sua espiritualidade, as pessoas mais jovens que estão menos ansiosas, porque quem está muito ansioso não consegue fazer isso agora. Utilize o tempo, baixe algumas atividades do YouTube, faça meditações, e quem já tem uma crença espiritual, utilize um tempo para rezar, porque isso também alivia a ansiedade. E converse com quem está na sua casa,
e com quem não pode sair de casa, utilize os meios que vão ser disponibilizados pela televisão, dê acesso às pessoas, aos profissionais de saúde mental, liguem para os amigos, mas não saiam de casa. Entendam a importância dessa atitude para preservar vidas humanas. Obrigado novamente, né? A gente segue então aqui a programação do Minuto Bom Dia no dia de hoje, né? Um dia movimentado, tem bastante informações.